Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ABAV Talks, o podcast da ABAV, a Associação Brasileira de Hidrogênio e Amônia Verdes. Eu sou Andréa Vilaça, conselheira da ABAV, e nessa estreia temos a honra de receber Marcelo Rodrigues, vice-presidente de negócios da UCB Power. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigada pela oportunidade aí para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, uma honra estar aqui no primeiro episódio. Não sabia que era o primeiro, muito feliz de estar aqui com você e o Paulo. Tá bom? Muito obrigada. Nessa estreia temos também a participação aqui para nos ajudar a conduzir essa entrevista do Paulo Schick, que é conselheiro da ABAV e também diretor executivo da HDF Hydrogène de France no Brasil. Paulo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréa. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui junto com vocês. Tanto como a ABAV, como a HDF, Hydrogène de France. Vamos dar um mergulho no assunto armazenamento, que é muito interessante e acho que é bastante importante para o desenvolvimento do Brasil. Ok, Marcelo, eu vou começar falando um pouco assim da sua carreira. Você passou por diversos negócios, como tecnologia, inovação, telecomunicações. Então, você tem uma ampla visão, né, da necessidade de tecnologia que a gente tem hoje. Na visão da UCB, qual é a importância do armazenamento hoje para o hidrogênio e a amônia verdes? Bem colocado. Eu acho que assim, vamos dar alguns passos atrás. A gente acha que tem muito orgulho da matriz energética brasileira, né? A gente tem uma matriz energética limpa, basicamente, presencialmente por energias renováveis, mas vamos fazer uma atenção. A Amazônia é um pouco diferente, né? Então a gente entende que o papel, tá certo, da energia renovável traz alguns desafios. A intermitência. Então, a questão da intermitência hoje das nossas fontes renováveis tem realmente demandado uma necessidade de armazenamento. E é o que a gente tem trabalhado junto com a UCB, deixar de ser uma empresa de bateria, uma empresa nacional com 50 anos, para ser um provedor de soluções de armazenamento de energia. E eu costumo dizer que o Brasil tem desafios diferentes para soluções tecnológicas diferentes. Acho que esse papel cabe muito bem, tá certo? O papel do armazenamento, o papel também que a gente tem desenvolvido com vocês como associado da ABAV, a questão do hidrogênio verde. E eu acho que nós temos dois desafios, o desafio tecnológico e o desafio de modelo de negócio e regulatório. São desafios que a gente tem de inovação para ser discutido, tá certo, nessa pauta do Brasil, né? Sim, nós vamos chegar a discutir ponto a ponto, né? Paulo, o que você entende que é essa parte das baterias, mais as soluções de, por exemplo, no caso do trabalho da HDF, como que a gente tem uma junção desses dois, né, dessas duas tecnologias? Isso, e até seria o próximo assunto a tratar com o Marcelo, né? Como o HDF é especialista em hidrogênio, de que forma você vê, Marcelo, que se complementam as tecnologias de armazenamento com baterias e o hidrogênio? Ou seja, de que forma que a gente pode juntar essas duas coisas, né? E até aproveitando, né, o ensejo, de que forma que o BESS, o armazenamento, pode se encaixar com o curtailment. Hoje nós temos uma sobra em todo o sistema. De que forma que a gente pode juntar essas duas coisas, né? Hidrogênio verde, BESS e a nossa sobra de energia. Energia, sem dúvida. Primeiro a questão assim, é um contrassenso, né? A gente jogar energia fora. Sim. Falar em ter energia e não aproveitar ela, eu acho que é um ponto aí de bastante atenção que a gente tem no Brasil hoje, que está acontecendo principalmente na região nordeste do Brasil. Vamos falar armazenamento, sem falar de tecnologia, sobre a questão de algumas óticas. Primeiro, a questão do tempo do armazenamento, para quanto tempo eu preciso guardar energia, e o outro é a quantidade, né? E eu acho que é exatamente onde que a gente coloca basicamente baterias, que são armazenamento eletroquímico, de um armazenamento de hidrogênio verde, que tem mais a ver com a questão só de eletrólise, né? Nesse ponto, eu diria o seguinte: a bateria os BESS são alternativa de transição de fonte. Eles vão me permitir armazenamento por um pequeno período de tempo. Mais para controlar a frequência, mais para controlar um processo de transição, tá certo, de uma determinada fonte renovável para uma fonte mais firme. E eu acho que o papel do hidrogênio verde tem esse papel de entregar um armazenamento, tá certo, muito mais numa questão de longevidade, de tempo de armazenamento. E principalmente pensando nos projetos por escala.
Então, acho que são exatamente o combinado disso vai trazer um benefício claro para a matriz energética brasileira. Principalmente a gente colocar no ponto de vista dos parques eólicos, que estão acontecendo um grande, desperdício de energia. Como é que a gente, em determinado momento que eu estou gerando energia, eu consigo armazenar ela, né, do ponto de vista de um determinado momento pequeno para o BES, ou especificamente em longo prazo com a produção, de hidrogênio. Acho que essa discussão, acho que é isso que a gente tem que tentar buscar do ponto de vista do Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil é o seguinte, é mais difícil convencer que fazer. Então, acho que tem um papel importante da associação nesse projeto de convencimento, do ponto de vista do regulador, de convencimento do ecossistema, para a gente conseguir exatamente viabilizar investimento para trazer isso do ponto de vista de um benefício claro para o Brasil e para a matriz energética brasileira. A hora que você fala em curto prazo, você está falando mais ou menos de quantas horas, o que é ideal para um sistema BES? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente achou um ponto bastante positivo, só para dar alguns números. Tá? O Brasil, a gente ainda não tem 1 giga de armazenamento no grid. O mundo colocou no passado 169 de giga. Nós estamos muito atrasados. Okay? E não precisa dizer aqui, principalmente acho que para os associados, para quem está no sistema de energia, entender quanto que o armazenamento é importante. Mas a gente entende que essa solução de armazenamento deve ser uma solução intraday, um determinado momento que eu preciso. Olhando até do ponto de vista do que o Ministério de Minas e Energia colocou e a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, pode ser que a gente precise de armazenamento por 3 horas, por 4 horas. Então, esse é exatamente o que a gente pode mencionar o BES para esse tempo de energia, do ponto de vista de disponibilidade de entrega de potência na rede. Ok? Então, normalmente é o que está sendo apontado na discussão do leilão de capacidade de baterias, é onde que a gente consegue entender que a tecnologia de bateria pode ser completamente viável e complementar. A partir disso, a gente pode falar realmente de uma demanda maior, do ponto de vista de demanda de armazenamento de hidrogênio verde. E lógico que isso depende muito da onde que estamos, né? Em determinado momento, aonde que está essa questão de geolocalização da rede, para mim fazer o bem uso desse armazenamento e essa disponibilidade de potência para o sistema. Seria interessante a gente pensar, por exemplo, um sistema isolado, onde você pode ter um período chuvoso, algo que você chegue a descarregar o seu BES. Seria interessante a gente pensar em hidrogênio para dar essa autonomia, não é, maior do que 4 horas dentro de um custo adequado. Sem dúvida. Quer dizer, colocando assim, a fonte renovável, aquele ponto é bem claro, ela é intermitente. Okay? Se a bateria é transição de fonte por um tempo, acho que aí o hidrogênio verde pode vir realmente como uma solução, de disponibilidade de energia firme por mais tempo. Sim. Você conhece bem como poucos a realidade da Amazônia brasileira, a gente também tem um trabalho importante lá, tem uma frase que eu falo que a cabeça não pensa onde o pé não pisa. Tem que entender a dificuldade de geração de energia naquela região do Brasil, o custo efetivo. A gente entende hoje que a questão, a tecnologia do BES já está acessível comparativamente a outras tecnologias e eu acho que esse adensamento que a gente vai conseguir do ponto de vista de alternativas de cadeia brasileira, a gente vai também ter tecnologia de hidrogênio viável para soluções de sistema isolado da Amazônia. Sem dúvida. Ok. Não, eu queria só me aprofundar um pouco mais na questão do curtailment, tá? Porque isso é um problema que existe, que está na mesa e, por enquanto, ele está sem solução, né? Como que você enxerga a questão do armazenamento? Como que as baterias poderiam vir a minimizar esse problema? Tá, ok. Bem colocado. A gente, para aqueles investidores que tomam a adesão de colocar eólica lá atrás, né, estão sofrendo. Sim. Né? E foi colocado um dinheiro do ponto de investimento. Eu costumo dizer que o Brasil, às vezes, a solução mais simples é buscar os advogados, para brigar por uma repasse para a conta do consumidor. Né? Eu acho que a gente tem que tentar buscar um caminho, né, do ponto de vista onde que a tecnologia pode estar ajudando. Definitivamente o seguinte, a gente acredita também, eu acho que é um pouco... A gente precisa, nesse momento, o seguinte, trazer carga perto da geração. Eu preciso potencializar, essa energia que está sendo desperdiçada como alternativas, de negócio. Dividindo um pouco vocês, acho que você tem acompanhado também a BAV. Eu estive em Teresina, no Piauí, semana passada. Fiquei impressionado que o governo do estado está tentando trazer para atrair empresas, para estarem perto da geração, para conseguir potencializar isso. Né? E aí sim, eu acho que a bateria pode ter uma alternativa. Se eu considerar que a energia que eu estou jogando fora, ela pode ser armazenada, nós temos desafio de custo. Armazenar essa energia hoje no custo do BES, essa conta não fecha para o investidor que colocou dinheiro lá atrás. Mas se a gente pensar, que eu coloquei um pouco, inovações de novos modelos de negócio.
onde que eu possa ter consumo, tá certo, de geração de energia junto, tá certo, alternativas de consumo com BESS. Acho que aí a gente tem uma solução interessante e o papel de hidrogênio verde é um pouco de pegar esse grande volume de energia que está sendo desperdiçado, jogado fora, transformando isso, tá certo, num benefício claro para aquela carga que começa a estar perto do sistema. Sim, porque hoje a maioria das energias renováveis ficam em áreas, né, em regiões que têm menos carga, poucas cargas. Nós não temos em grandes centros eólicas, solares. Então, existe sim falta de carga para a região. Nós temos um problema por enquanto ainda, de restrição com linhas de transmissão, e isso acaba dificultando muito mais, né, e aumentando o desperdício dessa energia. Então, na sua visão, uma solução com BESS e carga o que faria sentido, né? E eu falo assim, a história sempre mostra pra gente, né, o que foi feito, às vezes, de repente, no passado, que a gente tem que olhar. Eu venho de uma região de Minas que, naquele momento, um dos ícones da questão da indústria da época era a indústria de tecelagem, né? E você ia fazer o quê? Pra você ia colocar a indústria, você ia achar uma queda d'água para ter energia, né? Eu olhava sob essa ótica, tá certo? Aonde que eu tenho alternativa de geração de energia para levar, né, efetivamente consumo. Então, para mim, vai acontecer isso que está acontecendo. Como é que são as alternativas de carga que a gente tem para se colocar efetivamente, tá certo, perto da geração? E acho que é um pouco, a gente costuma dizer, essa questão de convencimento, e eu acho que a gente tem um papel importante também, vocês e a gente como a associação, que é regulações mais avançadas não permite que você coloque nenhuma fonte intermitente sem ter 20% de armazenamento. Nós estamos pagando o preço por isso hoje. De ter crescido uma matriz energética intermitente sem pensar nesse desafio. Armazenamento. Né? Então, claro, transmissão é um caminho, mas um processo de regulação, de eu pensar, colocar alguma coisa de armazenamento perto da geração intermitente, é um ponto avançado que a gente tem que pensar como desafios regulatórios a serem vencidos. Ok. E falando de novas tecnologias, aliás, falando de bateria já é tecnologia nova, né? No sentido de que hoje a gente não tem praticamente esses sistemas, né? Um leilão de baterias, algo que realmente mostra a importância do armazenamento. Falando em novas tecnologias, como que vocês, o CB, enxergam o mercado daqui para frente? Quais novas tecnologias podem surgir e que possam trazer, de repente, mais benefícios aí, ou possam até mesmo ajudar na consolidação do hidrogênio verde, hidrogênio e amônia verdes? Perfeito. Vamos colocar sob a ótica da bateria, né? A bateria é uma tecnologia do século passado, né? Que é uma questão química, que era basicamente mecânica e química. Acho que o avanço que teve na evolução, e a gente vê isso no celular da gente, dos primeiros celulares Motorola, né? Sim. De uma geração como a minha, que viveu o Motorola 650, né? É a incorporação de uma eletrônica sofisticada. Então, nas baterias tem um papel importante chamado BMS, Battery Management System, que gerencia a carga e descarga dessas... da estrutura do ponto de células, tá? Então, a UCB tem um papel importante aqui como produtor nacional. A gente produz as BMS no Brasil, mas o Brasil não produz célula ainda, a gente traz a célula da Ásia. Então, primeiro, a gente tem uma dependência grande, isso é um ponto a se discutir, como é que nós vamos ficar menos dependente. Hoje, claramente, o combinado lítio-ferro-fosfato é um combinado que tem se mostrado economicamente viável, né? Eu trago as células de lítio, que a gente fala de lítio, mas é o lítio, ferro, fosfato, e a gente consegue produzir essas baterias no Brasil, e a gente vê que o mundo tomou a decisão de ir para o lítio, ferro, fosfato, substituindo a tecnologia passada, que é níquel, manganês, cobalto. Só para tentar simplificar um pouco. Mas nós, então acompanhando, fizemos aqui, depois podemos dividir com vocês, o primeiro projeto de baterias de sódio na Amazônia. É um projeto piloto, para aprendizado, que a gente está entendendo. E estão vindo novas promessas. E, de novo, quando a gente olha para o potencial de energia renovável para o Brasil, o potencial de hidrogênio verde que a gente tem que produzir com essa matriz de renovável, a gente também é uma tabela periódica de oportunidade. Então, nós estamos falando de nióbio, de grafeno, né, de outros metais de terra raras que vão potencializar essa questão do armazenamento, né? Então, a gente acredita muito que as baterias vão cair de preço.
a gente vai ter mais adensamento, ou seja, mais energia em menos espaço, e com isso a gente vai conseguir levantar, tá certo, realmente, um grande fronteira de armazenamento do Brasil. A indústria que está começando no Brasil como hidrogênio verde. E a gente está bastante animado, que a gente acredita que o Brasil tem um potencial para ser o 5º maior mercado de armazenamento do mundo. Para quem não tem 1 giga, o mundo colocou 169, nós temos um caminho grande. Estamos atrasados. Acho que o papel que a gente faz como associação é estimular isso. E eu acho que quando a gente conseguir entender esses projetos que estão sendo desenhados de hidrogênio verde, o combinado de BESS com hidrogênio verde e com carga vai ser um novo cenário do ponto de vista de matriz energética brasileira. E aí, aproveitando perguntar para você, também entrando um pouco mais na questão do mundo das baterias e também de questões ambientais aí, uma bateria dessa tem 15 anos de vida útil, aproximadamente? Bem colocada. A bateria a gente fala em número de ciclos, tá? Nós estamos falando de baterias de lítio. De ciclos, isso. Tá. E são 6.000 ciclos, que daria... 15 anos, mais ou menos. 15 anos, né? Tá. A gente tem realmente comprovado, né, muito mais do que teste em campo, já tem uma vida muito saudável dessas baterias, mas tem que me preocupar muito bem o que nós vamos fazer com isso depois. Isso, a minha pergunta era essa. Isso. O que nós vamos fazer com isso depois, né? E a gente está vendo que para cada desafio vem inovações nesse sentido. Primeiro, a gente já tem um papel muito importante. As células que voltam, ela ainda tem algum tipo de uso. E a gente tem um papel muito bacana, vou citar um parceiro nosso aqui chamado Litro de Luz. A gente coloca as células com uma pequena sistema de iluminação em LED, que tem pequena potência, mas aquela célula ainda consegue fazer, tá certo, um benefício. E tem já indústrias acontecendo, o Brasil começa a trazer algumas desse sentido, deu meio minerar aquele mineral que ainda estava naquela célula como alternativa, tá certo, de reciclagem. Então tem alternativa de acontecer. O Brasil tem um histórico muito positivo de reciclagem de bateria. O próximo horizonte nosso é conseguir resolver essa equação com as baterias de lítio, né? E as baterias estão sendo colocadas em campo. Muito interessante esse ponto. E aí, só te fazer mais uma pergunta em relação a... Você disse que a célula é montada na Ásia. Não, na verdade, ela é produzida na Ásia e aí vocês montam o BESS aqui no Brasil. Isso. Qual que é a dificuldade hoje para vocês fazerem a célula aqui no Brasil? Bem colocado. Eu falo assim, primeiro assim, a gente tem como histórico de companhia, a gente tem acesso à Ásia a 2 mercados. Eu tenho o mercado da Coreia e tem o mercado da China. É interessante porque assim, o histórico da companhia, a gente vem de fazer baterias para celular. Então, quando eu faço uma bateria para Samsung, ela não depende da China, ela depende de uma célula da Coreia. Quando eu faço um celular Motorola, que é junto com a Lenovo, eu trago da China. Então, nós temos acesso a 2 mercados, ok? Que a gente traz a célula. O grande desafio nosso é a escala. Quer dizer, eu não tenho um mercado nem de bateria no Brasil ainda. Então, a gente entende muito que isso vai passar por um processo de a gente conseguir primeiro estar pacificado a questão de uma demanda clara de armazenamento. Para isso, nós temos um papel importante, que é pacificar a questão regulatória junto à ANEEL, junto ao Ministério de Minas e Energia, começar a definir claramente demandas de leilão de reserva de capacidade. Isso vai dar, tá certo, apetite para a indústria começar a produzir, tá certo, baterias aqui. Além da gente, outros players importantes. E a partir daí, acho que aí sim a gente pode pensar numa cadeia de adensamento de célula. O grande desafio, né, e a gente está num momento geopolítico positivo como oportunidade. Como é que a gente pode atrair um pouco desse processo para cá? E se eu olhar historicamente, acho que a gente tem algumas lições aprendidas do nosso passado. Primeiro assim, voltando ao que eu falei, o Brasil é difícil de convencer, mas depois que a gente convence é muito fácil. Nós convencemos isso em eólica, olha o parque eólico que a gente tem hoje. A gente convenceu em solar, olha o parque eólico que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que a gente está no mesmo caminho do hidrogênio verde, junto com vocês na BAV, junto ao mercado de armazenamento. Né? Então, esse partido de conveniência a gente faz. Então, tem uma expectativa grande, tá certo, por esse fazer, né, que a demanda acontece. Mas nós tomamos uma decisão no passado um pouco diferente. A indústria de eólica, nós buscamos algum tipo de adensamento no Brasil. A gente criou uma indústria capaz de produzir alguma parte desse processo. Com a indústria de solar, nós trouxemos totalmente dependente da Ásia. Então, espero que em bateria a gente consiga trazer, tá certo, o caminho do meio e também a mesma coisa do hidrogênio verde. Então, como é que a gente consegue trazer geração, tá certo, de tecnologia e oportunidade de desenvolvimento tecnológico para o país. Começando já a produzir exatamente
parte dessa parte da cadeia aqui no Brasil. E a partir da demanda, a coisa vai acontecer de maneira natural. Né? Que outras iniciativas você vê, além do leilão de capacidade? Existiria alguma outra forma, até baseado na experiência que a gente teve com eólico, com solar, aproveitando, né, o ensejo do nosso assunto, onde chegou o nosso assunto, que outras iniciativas a gente poderia ter aqui no Brasil de forma que a gente acelerasse esse processo, né, de armazenamento? Bem colocado, Paulo. Primeiro, você tem acompanhado junto com a gente, né? Ou seja, eu acho que a gente deu alguns ganhos. Claro que o leilão de capacidade ele traz um volume muito maior. Mas a bateria hoje é uma realidade na universalização do sistema de energia da Amazônia. Para quem não tem energia, nós estamos colocando fotovoltaica com bateria. Então, essa é uma realidade que a gente já conseguiu viabilizar no Brasil. O segundo, bastante contente, você acompanhou com a gente a iniciativa da Energias para a Amazônia, de descarbonizar as 211 usinas térmicas do Brasil, colocando fotovoltaica e bateria. O leilão de novos sistemas isolados já prevê 20% de hibridização com bateria, ou seja, a demanda já é pacificada, a gente está entendendo isso de uma maneira muito clara. Eu costumo dizer, e a gente que está aqui um pouco perto em São Paulo, está vivendo o desafio que a gente tem do ponto de vista de qualidade de energia com a distribuidora, eu digo lá que na empresa que a gente fala, cada pingo que cai é uma bateria que sai. Então, se a gente não pôr bateria na rede, o usuário vai pôr em casa. É isso. Tem 3 milhões de tetos no Brasil que não tem bateria. Esse demanda de prosumo está aumentando assustadoramente. Tá? Outro mercado que a gente está bastante animado, que é a solução do agro. A fronteira agrícola brasileira tem qualidade de energia a desejar. Como é que a gente vai colocar fotovoltaica e bateria convivendo, tá certo, com essa questão do diesel? Então, acho que a demanda está colocada, mas sem dúvida nenhuma, ele acelera muito se eu começar a entender que a bateria como um papel importante no grid. Né? Então, acho que tudo que eu falo assim, atrás do medidor já é uma demanda muito clara, sistemas isolados tem puxado muito o mercado, a gente tem acompanhado esse crescimento e essa oportunidade no Brasil. Acho que existe uma dúvida técnica, né, de que forma que se comporta, não sei se você pode abordar isso, claro, né? Mas de que forma que se comporta, por exemplo, um sistema ABS comparado com um sistema térmico em termos de resposta, né? Porque hoje a gente tem preocupação de quão estável é a rede. Né? Então, será que se a gente aumentasse esses sistemas com baterias, ou até mesmo com hidrogênio, a gente teria o mesmo tempo de resposta, o mesmo tipo de resposta que uma máquina térmica de grande porte, ou seja, com inércia e tudo mais. Não sei se já foi feito estudos a esse respeito. Bem colocado, né, Paulo? Acho que você é um grande experiente, né, do ponto de vista de sistema isolado e de gerador. Primeiro, aqui a bateria não está defendendo posição, tá certo? A gente desligar as térmicas. De novo, são desafios diferentes para... soluções diferentes para desafio diferente. Então, o que eu costumo dizer a gente tem comprovado isso de uma maneira muito clara, tá, Paulo? Principalmente em sistemas isolados da Amazônia. Quando eu coloco bateria com fotovoltaica, eu melhoro a eficiência do gerador de diesel. A máquina vai comportar, ela vai trabalhar num estado mais ótimo do que é normal. Eu melhoro a eficiência de consumo de diesel. É isso que a gente conseguiu provar de novo para o governo federal e já saiu um novo leilão que 20% de hibridização pode ser um número interessante. Traz economia. Traz economia, traz eficiência de operação. Né? Quando eu olho isso para a questão do desafio do grid, e é um ponto que a gente está, o governo tomou a decisão do MME de publicar um leilão de reserva de térmica, está sendo discutido, e um leilão de reserva de bateria. Porque a bateria vai ter um desafio de ter um tempo de resposta para 3, 4 horas durante o dia. Eu não sou a resposta como bateria por longo prazo, porque você sabe, para mim colocar algum regime de térmicas, vou demorar 1 a 2 horas. Mas depois ele te dá estabilidade e potência. Sim. Então são soluções conjuntas e eu acho que essa é a questão da gente conseguir entender como avanço tecnológico. Né? Hidrogênio verde, térmica, renovável, bateria, traz uma matriz energética mais segura e principalmente o ponto, mais barata. Uhum. Se a gente for conseguir entender que a gente vai fazer reserva de potência com diesel, vai ficar caro para o consumidor final. Okay? Esse é o ponto. Sim, e eu também entendo que não é a questão de você encontrar uma resposta, mas é exatamente aquilo que você disse, né? A combinação de tecnologias que traz a estabilidade que a gente quer e economia. A gente não pode imaginar que vai eliminar as térmicas, porque não tem como, mas a combinação delas, e isso ainda é uma experiência muito nova. Né? A gente ainda vai gerar esse conhecimento. Eu acho que é um pouco aquela questão, por isso que a gente precisa acelerar, tá certo? Sim. A adoção, acho que tem experiências, a gente teve a oportunidade
uma associação que a gente faz parte também, co-irmã da ABAV, que é a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Nós fizemos um seminário no MME semana passada, com 4 grandes experiências internacionais: Austrália, tá certo? Estados Unidos, Reino Unido e Chile. Não estão fazendo nada de novo, cara. É basicamente implementando tecnologia existente, robusta. Sim. E como é que a gente consegue provar? Acho que a gente consegue entender o seguinte: a gente tem uma matriz energética, de novo, de muito orgulho, mas nós somos muito conservador. Muito conservador. E eu acho que uma frase que eu gosto muito não tem energia cara, caro não tem energia. E a gente sabe que está perto de um possível, tá certo, colapso desse sistema se não fizer nada. Né? Então acho que a tecnologia está posta, né? Acho que as associações como as nossas têm tido esse papel de trazer a gente como empresa, né, para mostrar experiências. Vocês também, do ponto de vista de HDF, têm muita experiência fora daqui, para a gente conseguir acelerar essa agenda regulatória e a gente tomar realmente decisões que ajudem a matriz energética brasileira. Outro ponto importante, a gente focou regulatório, a parte técnica, né? Sem esquecer a sociedade, né? De que forma que a gente pode fazer isso tudo e trazer um benefício palpável para a sociedade, né? Não só o fato que você tem que ter energia em todas as casas, mas de que forma você vê isso. Acho que a experiência da UCB lá na Amazônia é excelente, né? Até, vocês têm até um filme, né? Um documentário bastante interessante. E se desse para você falar alguma coisa a esse respeito do trabalho que vocês fizeram lá. Bacana. Eu acho que primeiro a gente tem lá um histórico realmente. Nós temos uma fábrica em Manaus, né? Então a gente entende um pouquinho do desafio de energia na região norte do Brasil, através de um projeto de P&D, passa por convencimento, né? A gente tem que fazer algum investimento para mostrar a realidade. Não é só, tá certo, do ponto de vista de uma discussão, um PowerPoint ou case fora, tem que saber como é que se aplica no Brasil. Aquele foi um P&D que a gente conseguiu, tá certo, se viabilizar, do ponto de mostrar o benefício, que tem capacidade de geração fotovoltaica na Amazônia, né? A bateria é um papel relevante na questão dessa transição de fonte para uma disponibilidade de fonte tradicional, que é a térmica na Amazônia. A gente conseguiu realmente viabilizar. Depois disso, foram mais de 80 mil sistemas instalados na Amazônia, né, em regiões remotas pelo projeto Luz para Todos, junto às principais distribuidoras de energia. Mais usinas híbridas, que a gente tem mais 18 usinas híbridas. Você conhece um pouquinho, nós estamos fazendo agora a hibridização da 4ª maior usina térmica do Brasil em Perdas, que é a de Maués. Então, os experimentos são viabilizados através dessa prova, porque você sabe muito bem, não adianta eu chegar para quem toca uma operação 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, na Amazônia, e falar: bateria fotovoltaica vai te ajudar seu problema. Não, vamos fazer uma pequena aplicação com 10%, vamos mostrar que esse é o benefício. E você colocou bem como sociedade, né? Eu acho que nós temos um desafio aqui, nós como armazenamento, tá certo? E como a BAV, a gente é muito técnico, nós temos que fazer um Google Translate para falar a voz do povo. Sim. Né? Nós temos papel aqui como associação, falar, tá certo, né, do ponto de vista do que vai impactar o brasileiro. Se tiver térmica, vai ficar mais caro. Se não tiver leilão de reserva de capacidade, vai ter indisponibilidade de energia. E a realidade é como é que essa simplificação dessa conversa, né, consegue entender e trazer a sociedade em prol de uma matriz energética mais justa e inclusiva. Sim. E aí você fala de duas coisas, né? Você está falando de custo, que dói no bolso, e está falando de falta de energia, que ninguém quer ficar sem. A gente fica uma hora sem energia, já parece que a gente está na idade da pedra, né? E aí, até aproveitando que você falou sobre o consumidor residencial hoje que busca ter um sistema de armazenamento, vou te dizer que até eu penso em ter um sistema de armazenamento em casa, porque eu moro no 14º andar. Quando acaba a energia, é um caso sério. Mas quais setores que você acha que vão sair na frente, tanto das baterias como hidrogênio e amônia verdes no Brasil? Tá. Eu acho que o mercado do agro é um mercado que, pela relevância do segmento no Brasil e pela dor da dificuldade de energia. Então, o agro já tem discutindo projetos relevantes nesse sentido, armazenamento. Acho que tem um papel importante também. A gente sabe o papel relevante da questão da produção do hidrogênio verde, como também amônia, tá certo? E fertilizante. Então, o mercado do agro tem um mercado aí que já chegou a essa conclusão.
O mercado que a gente define bem com CNI, comércio e indústria, né? Também está claro e evidente, né? Que não dá para depender só da distribuidora a questão do ponto de vista de energia, né? Outro mercado que a gente tem uma atuação importante é o mercado de telecom. E a gente foi chamado, tá certo, do ponto dessa discussão bastante relevante. Ou seja, a gente sabe, você colocou bem, a dor que é não ter energia em casa e não ter, tá certo, o elevador. Mas se você não tiver o celular, é o caos. Não é? Então, a Anatel tem chamado, tá certo, as distribuidoras, as operadoras de telecom para reforçar a rede com o sistema de energia. Então, outro segmento também que a gente tem tomado, tá certo, uma relevância importante de reforçar as estruturas de energia nas torres de celular. Então, a gente tem um caminho importante aí de alguns segmentos aí que já tomaram essa dianteira. Ok, Marcelo, para a gente encerrar aqui, eu só queria te fazer mais uma pergunta sobre qual que é o papel que você acha que nós, enquanto associação, temos perante a sociedade na questão da fomentação, tanto pró-business, quanto de uma forma, como você disse, sociedade. Precisamos falar a linguagem do povo. Sociedade, vai faltar energia e a energia vai ficar mais cara, entende? Então, de uma forma ampla, assim, como você enxerga o papel da ABAV aqui nesse contexto? Eu acho que assim, né? Primeiro, dando os parabéns pela ABAV, mais uma vez, obrigado por estar aqui, tá certo? Um abraço pro Borgo e todo o grupo lá, tá certo, da ABAV. Primeiro, é um processo meio voluntário, né? Quer dizer, como é que a gente vai se organizar? A associação passa por um processo de organização. Eu acho que a gente está até papel importante já de várias empresas entendendo a associação como esse porta-voz. E acho que como associação nós temos desafio. Falar complicado em tecniquez quando eu tenho que falar com o Ministério de Minas e Energia, tá certo? Com a questão regulatória técnica, né? Mas a gente falar exatamente o que eu coloco bem, a linguagem, tá certo, do consumidor brasileiro. Então acho que é um pouco dessa, entender assim, essa assimetria de comunicação que a gente precisa fazer, né? Acho que é um pouco o desafio da gente exercitar um pouco esse desafio da comunicação e tentando entender, né, que o brasileiro, no fundo, ele só reage quando tem um grande problema. Então vamos nos antecipar que a gente pode ter um grande problema da conta ficar mais cara e não ter luz em casa. Então como é que a gente, como associação, tem uma responsabilidade, né? E logicamente com esse papel, acho que a gente traz, e mais importante, né? Tem muita empresa, a própria empresa do Paulo, HDF, França e outras empresas estão enxergando essa pacificação regulatória para trazer investimento para esse país e a gente continuar crescendo, porque a energia vai precisar e ela precisa ser cada vez mais, tá certo, com qualidade e renovável. E sem dúvida nenhuma o papel do hidrogênio verde e as baterias têm um papel importante nessa agenda. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Paulo, muito obrigado por me ajudar a conduzir essa entrevista, essa primeira de muitas que teremos aí. Pessoal, é isso. Sigam-nos nas nossas redes sociais se quiserem saber mais sobre a gente. Muito obrigada.